Fala galera, Daniel Teves aqui para mais um vídeo no Vidas Infinitas. Hoje um vlog com uma opinião aleatória minha aqui sobre o que tem acontecido com o cenário dos videogames atualmente. Frequentemente a gente vê aí nos fóruns e pessoas comentando e perguntando por que os jogos estão tão parecidos e tão semelhantes, né? Muitos jogos de mundo aberto, com exploração às vezes completa ou ali um pouco expandida, com várias side quests que não fazem sentido nenhum, né? Aquela missão enorme, um mapa gigantesco e que no fim das contas não tem muito, não agrega muito para a história. E aquelas cinemáticas gigantescas, todo mundo faz isso hoje, os jogos estão cada vez mais parecidos. E o meu ponto de vista é que sim, os jogos estão realmente muito parecidos quando a gente olha ali no mainstream. Claro que quando a gente olha para os indies, a gente tem coisa muito diferente, inclusive os gêneros que estão morrendo aos poucos. E esse é um dos fatores que estão tornando todos os jogos ali afunilando para o mesmo jeito. Vários e vários jogos que eram conhecidos por gêneros diferentes estão curvando todos ali para um jogo de ação com várias cinemáticas. Por exemplo, Final Fantasy VII Remake, ele deixou o Final Fantasy VII clássico, que era RPG por turnos, para trás, abandonou completamente e hoje ele é um jogo de ação que quase beira um hack and slash. Ele é tão rápido que não lembra em nada a mecânica clássica do Final Fantasy VII. O mesmo aconteceu, por exemplo, com Resident Evil 2 Remake. Ele pegou o Resident Evil 2, que era um jogo mais cadenciado, que tinha um sistema clássico de tanques, né, e câmeras paradas, e adaptou para algo próximo ali do Resident Evil 4, 5 e 6, que era um jogo mais de ação. O mesmo acontece com muitos outros jogos, e isso está acontecendo porque vários gêneros estão morrendo. E quando eu digo morrendo, eu estou falando de grandes jogos. É claro que quando a gente fala RPG por turno, tem os indies que estão fazendo RPG por turnos. Claro que quando eu falo que shoot 'em up não tem muitos, eles estão saindo nos indies. Claro que quando a gente fala de indies, tem esses outros jogos, mas quando a gente fala de AAA, eles todos caminham para a zona segura ali e não fazem mais gêneros diferentes feitos para nichos. É claro que eu não estou pedindo para você fazer um jogo de beat'em up com um orçamento de milhões e milhões e milhões. O que a gente quer é que você faça um jogo bem feito, como foi o caso de Streets of Rage 4. Apesar de nós sabermos que ele não teve um orçamento gigantesco, a gente sabe que ele é quase um indie, né? Ele é um jogo ali à parte, tanto é que nem a própria SEGA que fez o jogo, né? Ela terceirizou esse serviço. Não vejo problema nisso, mas tem alguns gêneros que estão sendo abandonados. O próprio beat'em up, apesar de ter saído Streets of Rage, se a gente puxar pela memória, tá faltando beat'em ups no mercado. Jogos de navinha, por exemplo, os shoot 'em ups, não tem mais. Como a gente pôde ver recentemente, o Contra tentou ali fazer uma atualização no gênero, não deu certo, e eu aposto que se eles tivessem feito algo mais próximo dos Contras clássicos, talvez tivesse dado muito mais certo. Outra prova de que gêneros antigos ainda podem dar certo é o Bloodstained, que é o sucessor espiritual do Castlevania, e ele fez nos moldes clássicos, é claro que está em 3D, tem, nossa, uma evolução grande comparado com os jogos antigos, mas ele ainda está na essência igual aos Castlevanias clássicos. E ele deu muito certo, pouca gente reclamou. Mega Man 11, por exemplo, não é um jogo com uma obra de arte, não é algo 100% inovador, mas ele está ali trazendo a essência clássica do Mega Man clássico, né, do 1 ao 10, que eram Mega Mans bem difíceis, ele trouxe de volta a dificuldade, e ele está ali. Pouca gente reclamou, mas eu gostei bastante do jogo e acho que deveria voltar a todos os gêneros. Um gênero que sumiu quase por completo, né, que era um gênero completamente diferente, que algumas pessoas adoravam jogar nos computadores, eram os jogos de point click. Esses jogos aos poucos foram evoluindo e mudando completamente, ao ponto da gente aceitar dizer que os jogos da Quantic Dreams são as evoluções dos point clicks, né? Então, algumas pessoas consideram que Heavy Rain, Beyond Two Souls e Detroit Become Human são evoluções. Eu não considero tanto, eu considero que esses jogos na verdade são a evolução dos FMV, que antes eram feitos com vídeos de pessoas reais, e esses jogos estão voltando, tanto que a gente teve Erika lançado recentemente, mais alguns jogos, mas os point clicks praticamente sumiram e resta pra gente
os remasters. Bom, e é isso, eu quero saber a opinião de vocês sobre essa extinção de alguns gêneros ou deixados de lado, né, porque extinto por completo eles não estão, mas eles não estão tendo mais devida atenção. Eu queria saber de você a sua opinião também sobre os jogos estarem ficando completamente iguais, né? São tão semelhantes que você às vezes não sabe dizer qual jogo é um e qual é o outro quando a gente olha uma imagem. Então, nos vemos no próximo vídeo aqui no Vidas Infinitas e até mais!